Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Salve, salve, camarada! Aqui é a Karina, militante das Brigadas Populares da Bahia. Olá, e eu sou o Thiago, militante das Brigadas Populares do Pará. E estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. E no episódio de hoje falaremos sobre a guerra da Ucrânia e suas consequências para a América Latina. E para fazer a prosa de hoje, a gente vai bater um papo com o camarada Éden, militante das Brigadas Populares do Rio de Janeiro. Vai lá, camará, se apresenta. Olá, Karina. Olá, Thiago. Olá para todas e todos que estão sintonizados no programa. É um prazer enorme estar no Vozes Populares, que sempre traz temas, debates e reflexões importantes para que nossos irmãos e nossas irmãs em todo o Brasil acompanhem. Eu me chamo Éden, sou militante das Brigadas Populares no Rio de Janeiro, sou professor de História formado na UERJ, sou mestrando no curso de História Comparada na UFRJ e integro o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul. Agradeço muito o convite de vocês para estar no programa e discutir um tema tão relevante e marcante para o ano presente como este. A guerra na Ucrânia certamente é um tema muito complicado e com desdobramentos impactantes para o mundo que veremos daqui em diante. Então, chegamos a mais de 100 dias de operação militar russa na Ucrânia e para que você, nosso ouvinte, tenha um melhor entendimento sobre essa situação, começaremos pelo significado dessa guerra e seus objetivos. Então, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a guerra na Ucrânia não começa em fevereiro de 2022. A operação militar russa ela é apenas o desdobramento de toda uma situação que já se desenvolvia na Ucrânia pelo menos desde 2014, quando foi derrubado então o presidente democraticamente eleito Viktor Yanukovych por uma parte da fração da classe dominante ucraniana, apoiada pelos Estados Unidos e por grupos paramilitares fascistas. Qual era o objetivo desses grupos, uma vez que eles assumiram o poder? Era estabelecer um verdadeiro estado de butim, de saque, não só dos recursos naturais da Ucrânia, mas também de uma superexploração da própria população ucraniana. E aí é importante esclarecer que esse projeto de poder ele não tinha, evidentemente, apoio popular, e a única forma de se impor era por meio da força ostensiva e da militarização da sociedade. Por isso, desde o começo, o uso das forças paramilitares fascistas foi muito grande. Inclusive, não só por parte dos empresários, mas também por parte do governo. Os empresários eles passaram a financiar esses grupos e usar eles não só como uma forma de disputa econômica, mas também como uma forma de disputa de poder político. Esses grupos, Batalhão Aidar, Batalhão Azov, eles não se financiam sozinhos. Eles precisam de recursos de alguém. E esse alguém eram os oligarcas, eram os empresários ucranianos, que também já faziam isso com esses grupos há algum tempo, né? Para poder disputar o poder. O que ocorre também, e aí como novidade, é que a partir desse momento, o Estado ucraniano também passou a usar esses grupos como uma fração dentro, um braço dentro da própria força de segurança do Estado, né? O Ministério do Interior passou a abranger também esses grupos. E aí esses grupos passaram a serem subordinados também ao Serviço de Inteligência Interna da Ucrânia, que é a SBU, e que é responsável por diversos massacres, perseguições políticas, enfim. E evidentemente que um processo político tão violento como esse também acaba levando não só ao autoritarismo, mas também, por consequência, como parte de um projeto político desses grupos paramilitares, a uma fascistização da sociedade. Esses grupos eles tinham um projeto de poder que visava não apenas a perseguição de homossexuais e minorias étnico-religiosas,
mas também a instauração de um poder fascista baseado em simbologia nazista, baseada em heróis, em resgatar, reabilitar heróis que foram parte da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia, enfim. E isso não foi aceito pela população, parte da população se revoltou, principalmente as minorias étnicas do país, como poloneses, russos e húngaros, e iniciou-se um processo de luta contra o Estado ucraniano, que na Crimeia tomou corpo em um plebiscito, né, de adesão à Rússia, e em Donetsk e Lugansk tomou a forma de uma luta armada. Por que na Crimeia, por exemplo, né, a Crimeia conseguiu se reintegrar à Rússia e não Donetsk e Lugansk? Né? Donetsk e Lugansk ficaram num limbo. Porque na Crimeia houve, depois desse golpe, uma ocupação militar russa, que teoricamente já existia na Crimeia, né? Porque a Crimeia sempre foi uma área de presença e de influência russa muito grande, né? O sul da Ucrânia como um todo, né? Toda essa região sul da Ucrânia, Kherson, Donetsk, Odessa, toda essa região sempre teve uma forte influência russa. E aí ocorre que essa área foi ocupada militarmente pela Rússia, e aí, a partir de temores, né, que o novo governo ucraniano se orientasse próximo aos Estados Unidos, cedesse a base de Sebastopol para os Estados Unidos, expulsando praticamente os russos da Crimeia. Então, a partir de interesses estratégicos, os russos ocuparam a Crimeia. A mesma coisa não aconteceu em Donetsk e Lugansk, que eram áreas que tinham uma maioria russa, mas que para os russos, naquele momento, não fazia sentido eles apoiarem a luta desses povos, né? Por isso, a luta vai ser muito difícil inicialmente, né? Vão haver massacres, não só Donetsk e Lugansk, mas também outras áreas que vão lutar pela autonomia, né? dentro da Ucrânia, como o caso de Odessa e Kharkov, vão acontecer massacres. Teve o famoso massacre da Casa dos Sindicatos em Odessa, em 2014, né, onde mulheres, crianças e idosos foram queimados vivos dentro do sindicato, né, da sede sindical. E aí, percebendo, né, que a situação estava muito ruim, né, porque a população russa em Donetsk e Lugansk tem uma conexão com a população russa na Rússia, né, os russos passaram a atuar a partir de um determinado momento mais a favor e mais no sentido de dar ajuda e dar suporte à população no Donbás, em Donetsk e Lugansk. E aí surgem os chamados acordos de Minsk, onde os ucranianos deveriam reconhecer a condição de Estado federado dessas áreas, dessas regiões dentro da Ucrânia, ou seja, o acordo previa a federalização da Ucrânia, só que os ucranianos eles jamais cumpriram esse acordo, né? O acordo foi assinado entre a Ucrânia e entre os líderes dessas repúblicas, e a parte ucraniana continuou a bombardear, continuou a fazer massacres dentro dessas áreas, desde 2015 até o início de 2022. Só que, para além de fazer esses massacres nessas áreas, o que aconteceu? A Ucrânia também foi se armando do ponto de vista militar e foi sendo preparada pelos Estados Unidos para poder ser um foco de desestabilização e de ataque, uma plataforma de ataque à Rússia. E daí que a Rússia abriu o olho em relação à Ucrânia e também passou a se preparar do ponto de vista militar, até que no início do ano passado, em 2021, o governo do atual presidente Volodymyr Zelensky emite um decreto que previa a reintegração da Crimeia e de Donetsk e Lugansk como partes integrais da Ucrânia, o que equivalia praticamente a uma declaração de guerra à Rússia e rasgar os acordos de Minsk. E aí o que acontece a partir disso é uma escalada militar por parte do governo ucraniano, não só com Donetsk e Lugansk, mas também em relação à Rússia. E aí a gente chega no começo desse ano, quando o governo ucraniano, ele de uma forma unilateral, ele decide que vai sair
do Memorando de Budapeste, que é um acordo assinado em 1994 pelo governo ucraniano, que previa a neutralidade da Ucrânia enquanto Estado não nuclear, a neutralidade nuclear da Ucrânia. Porque quando acaba a União Soviética, todas as repúblicas soviéticas entregam os seus armamentos nucleares para a Rússia. E aí ocorre, a partir disso, que elas renunciam ao uso de força nuclear. Só que a Ucrânia estava renunciando a esse acordo. O Zelensky declarou isso publicamente. E a Rússia encarou isso como ameaça. E é a partir disso, né, e evidentemente da ameaça de uma ofensiva e de um massacre sobre a população em Donetsk e Lugansk, que inicia-se a chamada Operação Z, que é a operação em Donetsk e Lugansk para limpar as forças ucranianas e instaurar a neutralidade. E aí a neutralidade política da Ucrânia. E aí quais são os objetivos da operação russa na Ucrânia? Isso é importante esclarecer. Desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar. Desmilitarizar tem a ver com tornar as forças armadas ucranianas praticamente inefetivas contra qualquer possibilidade de uma invasão ou de incursão militar contra a Rússia ou contra qualquer outro país naquela região. Tornar a Ucrânia algo muito semelhante ao que foi a Finlândia nos 70 anos pós-Segunda Guerra Mundial. E desnazificar tem relação com a ideia de tirar todos os elementos fascistas do poder ucraniano, né? E isso é muito importante, porque essa é uma tarefa muito complexa, né? Porque depois que iniciou-se a operação militar da Rússia na Ucrânia, o que aconteceu foi a tomada do poder por esses grupos paramilitares fascistas, que anteriormente já vinham ganhando poder político muito grande, mas que praticamente agora comandam o país. Zelensky, que é o atual presidente, ele já não manda mais nada. Quem manda nas ordens de guerra é a SBU, são as forças paramilitares ucranianas. E daí que também o que acontece é que com o colapso do Estado ucraniano, essa guerra ela se vê praticamente no estágio de perdida. A gente viu o que aconteceu nas últimas semanas, né? A mídia ocidental falando em derrota russa, tá faltando tá de tanque vazio, tá faltando gasolina, tá faltando comida, tá morrendo muito russo, enfim. Só que o que a gente está observando é o inverso. A gente está observando que a Rússia está tendo uma vitória do ponto de vista militar acachapante. O exército ucraniano, as forças armadas já não existem mais. A Ucrânia não tem marinha, a Ucrânia não tem força aérea. E a única organização de resistência na Ucrânia, resistência entre aspas, são esses grupos paramilitares fascistas. Mesmo parte das forças armadas já começam a se render bandeira branca para poder pensar aí o futuro da Ucrânia pós-guerra. E é isso que está sendo discutido nesse momento. Qual vai ser o status da Ucrânia nesse pós-guerra? Porque já é claro, muito claro, que a Rússia ela vai conseguir liberar a área do Donbass, Donetsk e Lugansk, vai ocupar toda a área sul da Ucrânia e vai chegar até a área de Odessa, que é uma cidade, né, que é uma cidade russa, etnicamente russa, no Mar Negro. Então é muito importante a gente entender esses aspectos para a gente poder compreender que a operação militar russa ela tem uma lógica. E nesse momento, a própria mídia ocidental já reconhece que essa guerra está perdida. Se a gente pega a narrativa nas últimas semanas, nos últimos dias, ela mudou consideravelmente. Aponta-se já a possibilidade de um processo no futuro, né, de reiniciar-se, né, as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. O problema é que isso não interessa a todos os atores que estão implicados na guerra. Ótimo, camarada. Agora fala um pouco pra gente sobre os objetivos da OTAN na Ucrânia. Então, essa sua questão é muito curiosa, é muito importante, porque se olharmos o discurso da mídia brasileira e da mídia hegemônica no Ocidente,
a OTAN ela é quase que um ator oculto dentro da guerra na Ucrânia. Ela se limita a dar suporte apenas do ponto de vista armamentista, né? Só dá armas e suporte econômico para o governo ucraniano, o que não é verdade, porque desde 2014 a OTAN não só vem fornecendo armas para o governo ucraniano e suporte econômico, mas sobretudo treinamento militar. Vários instrutores de países da OTAN estiveram presentes na Ucrânia e ainda estão durante o conflito. Só para dar uma noção para vocês, algo que eu acredito que poucos ouviram falar dos nossos ouvintes, durante a batalha em Azovstal, localizada na cidade de Mariupol, que recentemente caiu na mão de Donetsk e Lugansk, o que aconteceu? Existia dentro dessa fábrica uma série de mercenários britânicos, canadenses e estadunidenses, e também havia um instrutor canadense. O instrutor militar canadense estava dentro dessa fábrica em Azovstal. E isso é muito importante, por quê? Porque implica diretamente a OTAN e os países da OTAN dentro desse conflito. E aí a gente não está falando apenas, né, de grupos mercenários em si. Mas como é que esses grupos mercenários eles chegam lá? Para eles chegarem lá, eles têm que ter apoio das agências de inteligência, do MI6, da CIA, enfim, de várias outras agências. Então é importante a gente trazer esses pingos nos is para poder compreender que a guerra na Ucrânia hoje, ela não se trata de uma guerra entre a Rússia e entre a Ucrânia. Ela se trata de uma guerra entre a Rússia e entre a OTAN. Só que ela é uma guerra que, em alguma medida, ela está sendo travada de uma maneira, diria eu, até terceirizada. Porque os ucranianos, o governo ucraniano ele não existe, ele é praticamente um governo fantoche por parte dos Estados Unidos. E isso é muito importante da gente dizer, porque depois do início da guerra, com o fim da cadeia de comando, com o início da operação russa, da operação militar russa, o governo ucraniano não dá mais nenhuma ordem dentro do que diz respeito à guerra. Quem dá as ordens, quem dá as cartas, são os grupos paramilitares fascistas, por meio da SBU, que é a organização policialesca semelhante à Gestapo dentro da Ucrânia, que, por sua vez, recebe ordens diretamente de Washington, diretamente dos instrutores militares dos Estados Unidos, que ainda estão presentes dentro da Ucrânia. Isso é importante da gente compreender, porque por isso que, por exemplo, a Ucrânia ela não consegue negociar a paz com a Rússia. Quando iniciou-se o processo de negociação de paz, por exemplo, e aí, em um determinado momento, o governo ucraniano estava chegando ao meio termo com os russos, o que aconteceu? Um membro da delegação ucraniana, que estava nas negociações com o governo russo, chegou a ser executado por essa polícia secreta da Ucrânia, a SBU. E aí, desde então, as negociações entre os russos e entre os ucranianos, elas acabaram quase que completamente. Então é muito importante dizer que só vai haver negociações entre o governo ucraniano e o governo russo se os Estados Unidos decidirem que vai haver negociação. Caso contrário, o conflito vai continuar. E por que interessa à OTAN, interessa aos Estados Unidos a continuidade do conflito? Bom, interessa porque o estabelecimento de um estado de caos dentro da Ucrânia permanente apenas traria prejuízos para a própria Rússia, porque traria insegurança dentro da sua fronteira sul, na proximidade do Cáucaso e com a Ásia Central, onde já se tem uma situação de segurança crítica por causa da ação de grupos terroristas. Vide o que a gente viu em janeiro, né, no Cazaquistão, quando houve aquela assombrosa, assustadora insurgência jihadista
que quase destruiu o Estado do Cazaquistão em 24 horas, né? Enfim. E também, em alguma medida, afastar a Rússia da Europa. E por que isso é importante? Né? Porque a Rússia, nos últimos anos, no período posterior ao fim da União Soviética, ela vinha se aproximando da Europa, sobretudo por meio de projetos econômicos conjuntos, dentre os quais projetos energéticos estratégicos, como é o caso do projeto do gasoduto Corrente do Norte 2, em inglês, gasoduto Nord Stream 2. E aí, esse gasoduto ele daria não só uma autonomia energética industrial para vários países europeus, a partir do fornecimento por parte da Rússia, de um gás que sai da Sibéria e chega até a Alemanha, mas, sobretudo, esse projeto ele aproximaria ainda mais os europeus da Rússia. E isso tornou-se inadmissível para os Estados Unidos. Por isso, desde o meados da década passada, o governo estadunidense vem de todas as maneiras tentando paralisar esse projeto e a guerra na Ucrânia ela foi uma maneira de se paralisar isso. Além do mais, tem uma outra questão muito importante dentro dessa guerra na Ucrânia que diz respeito a uma questão muito mais político, cultural e social, histórica daquela região. Porque os ucranianos eles são eslavos, assim como os russos. Então eles possuem uma proximidade muito grande, a ponto de que o próprio idioma russo e o idioma ucraniano eles são praticamente irmãos, né? É uma diferença menor do que, por exemplo, é o português e espanhol. E isso, né, vem de uma pessoa que conhece um pouco de russo e conhece alguma coisa de ucraniano. Então, é importante a gente colocar esses aspectos para poder compreender que uma guerra na Ucrânia que envolva os russos também serviria, em alguma medida, para poder dividir culturalmente a própria população eslava dentro da Europa, que é uma população considerável, que envolve poloneses, que envolve eslovacos, que envolvem sérvios, envolvem belorussos, enfim. Então, é uma guerra que possui várias facetas e que interessa diretamente à OTAN, porque enfraquece a Rússia, não só do ponto de vista político-militar, mas também visa também enfraquecer do ponto de vista estratégico, porque, por exemplo, essa guerra ela queimou todas as pontes de negociação que a Rússia possuía junto à Europa, e isso poderia, em alguma medida, ter tido efeitos muito negativos junto à China, porque os estadunidenses também esperavam uma atitude muito mais incisiva de condenação da China em relação à Rússia e que não apareceu. A China não aderiu às sanções contra a Rússia, a China ela não condenou a Rússia, né, politicamente, embora ela tenha mantido a sua neutralidade e tenha criticado a operação militar. Então essa guerra ela também foi um meio de se tentar separar o que a gente conhece hoje como aliança estratégica entre a China e a Rússia, que é o evento geopolítico de maior significação da primeira metade desse século, né? Porque por meio dessa aliança estratégica entre a China e a Rússia, que é algo que, por exemplo, a União Soviética e a China fracassaram em realizar durante a Guerra Fria, a Ásia ela estabelece uma contrabalança de poder em relação ao Ocidente que não existia, que não existia nos últimos séculos, né? Porque desde o século XVIII, né, a Ásia ela foi inteiramente dividida e nenhuma potência asiática, sozinha ou em conjunto, foi capaz de contrapor o poder das potências ocidentais. Então, em alguma medida, essa guerra também interessa a OTAN no sentido de tentar enfraquecer a aliança estratégica entre a China e a Rússia. Camarada,
Uma guerra é uma guerra, né? A impressão que temos é que todos perdem numa guerra. Mas tem gente que ganha muito com as mortes e destruição provocada por uma guerra. E nessa guerra da Ucrânia, quem ganha com ela? Pois é, camarada, quem ganha justamente são as empresas de segurança paramilitares privadas, né? As empresas de mercenários, como por exemplo a Silver Corps, as Blackwaters, são elas que ganham muito também com esse conflito, porque elas passam praticamente a se constituir como um braço armado não só das, entre aspas, forças de resistência ucraniana, mas também passa a se constituir também como operadores da própria política do Estado ucraniano e dos Estados Unidos, dos interesses dos Estados Unidos dentro da Ucrânia. Ganham também as empresas de armas, que vendem não só armas para a Ucrânia, mas vendem armas para os próprios países europeus. Porque imaginem vocês, por exemplo, né? Os europeus hoje estão passando essas armas de segunda linha, inclusive algumas do período soviético, de 40 anos atrás, para os ucranianos. Armas que não vão servir para nada para a guerra que os russos estão lutando hoje, né? Na Ucrânia. Então, quem é que vai repor essas armas, esses estoques de armas dentro da Alemanha, Polônia, Eslováquia, Suécia? Quem é que vai repor? Vai ser os Estados Unidos. Então, imaginem vocês, é um grande negócio, porque os Estados Unidos, eles ao mesmo tempo em que se livram dessas bugigangas de 40, 50 anos atrás, que estavam presas dentro do seu estoque, eles renovam esse estoque desenvolvendo mais armas e vendendo para que esses países na Europa possam se, entre aspas, defender no futuro caso haja uma agressão russa contra esses países. Isso, inclusive, se insere no caso da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, porque se a gente for considerar do ponto de vista militar, tanto a Suécia quanto a OTAN são completamente irrelevantes. A única relevância da Suécia e da OTAN não só é a aproximação com a fronteira da Rússia, mas também a aproximação com o Ártico, né? Porque são dois países árticos e aí isso é um outro tema que eu não vou estar discutindo aqui agora, que envolve a disputa por recursos naturais no entorno do Polo Ártico. Então, as empresas de armas, elas ganham uma baba de dinheiro, ganham milhões de dólares. Inclusive, é muito importante ressaltar que o atual secretário de Defesa, Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, é um dos caras que está ficando mais milionário, porque ele é um dos representantes da Raytheon, que é a empresa responsável por desenvolver essas armas e fornecer todas essas armas para esses países da OTAN hoje, né? Uma das empresas, né? Então, está ganhando muito dinheiro a indústria armamentista. Os Estados Unidos também ganham com esse conflito. Por quê? Porque eles conseguem reforçar o seu poder político sobre a Europa, seu poder também militar e seu poder econômico. Porque uma vez que a Europa não tenha o gás russo, que estava previsto no projeto do gasoduto corrente do norte, o que vai acontecer? Os europeus vão ficar dependendo de quem? Vão ficar dependendo das exportações de gás liquefeito que vêm dos Estados Unidos e atravessam o oceano. Ou pior ainda, os europeus vão ficar dependendo do gás natural que vai ser transportado de Israel, que vai ser transportado da Turquia ou que vai ser transportado do Marrocos. O que aí relaciona-se, né, com toda uma conjuntura mediterrânea, que eu não vou estar discutindo no dia de hoje, mas que envolve, por exemplo, a questão palestina, que envolve a situação no Saara Ocidental, a própria projeção da Turquia sobre a Síria, a ocupação militar na Síria, enfim. Então, isso ajuda os Estados Unidos a projetar seu poder sobre a própria Europa. Esse é um outro aspecto muito importante. Outros grupos que ganham muito com esse conflito na Ucrânia são os próprios oligarcas e esses empresários criminosos que estavam presentes dentro da Ucrânia. Por que eles ganham?
Porque eles estavam antes em um estado falido, sem recursos mais para poder saquear, para poder explorar. Tudo que eles tinham que ter roubado, eles roubaram. Boa parte, inclusive, da população ucraniana já se localizava fora da Ucrânia, como eu já como falei aqui anteriormente. Antes de 2022, né, 9 milhões de ucranianos já eram trabalhadores imigrantes ou estudantes dentro da Europa, né? Então, esses oligarcas eles puderam sair da Ucrânia e se mudar de vez para o Ocidente, que sempre foi o objetivo desses indivíduos, uma vez que eles pegaram todo o dinheiro. Porque o cara que vai migrar da Ucrânia para a Europa vai ser geralmente a pessoa que tem dinheiro. É claro que você tem os ucranianos que estão sem dinheiro, enfim, que vão imigrados e que ficam ali nos países fronteiriços como Romênia, Bielorrússia, Rússia, Polônia, mas o grosso dessa elite ucraniana, ela vai se dar muito bem, porque ela vai parar em Mônaco, vai parar no Panamá, vai parar em todos esses paraísos fiscais e ser recebida como herói, como heróis e heroínas da resistência contra os russos. Quem ganha também com esse conflito são os grupos paramilitares estabelecidos em vários países no mundo, porque esses grupos paramilitares fascistas eles vão ganhar um campo de treinamento em tempo real, a exemplo do que existia na Síria e do que existe hoje, né, dentro da Colômbia. Eles vão ganhar um núcleo de treinamento de guerra real e que é muito preocupante, principalmente para quando esses grupos eles retornarem para os seus países natais. A ponto de que nos Estados Unidos hoje, o próprio governo estadunidense já está olhando com muita preocupação a possibilidade de retorno de seus mercenários e dos seus grupos militares fascistas que estão hoje lutando dentro da Ucrânia. Porque esses grupos, eles, uma vez dentro de território americano, eles podem se articular do ponto de vista político para poder criar ou insuflar ideologias de caráter fascista que estão presentes dentro da Ucrânia hoje, né? Enfim, então existem muitos grupos, muitos atores e muitas pessoas que ganham com o presente conflito dentro da Ucrânia. Perde com o conflito da Ucrânia, evidentemente, a população ucraniana, perde também a Rússia, porque a Rússia tem a sua imagem danificada a nível internacional, de uma certa maneira, né? Não completamente, e perde também o sul global como um todo, que a gente vai estar vendo agora os impactos dessa guerra pelo mundo. A gente também sabe que a mídia da classe dominante deu bastante atenção à movimentação russa desde as ameaças de início da operação militar. Isso aconteceu porque a guerra acontece nos Estados Unidos. A mesma atenção não foi dada às guerras e invasões no Oriente Médio e continente africano, por exemplo, nem mesmo quando os Estados Unidos ameaçou invadir a Venezuela. Isso acontece porque a guerra acontece na Europa, e a gente sabe que isso traz impactos maiores para o mundo. Fala um pouco pra gente quais são esses impactos para o mundo, camarada. Pois é, essa questão que você levanta é muito importante, porque se nós observamos o próprio relacionamento dessa narrativa em relação até mesmo os povos que imigram para a Europa, não necessariamente as guerras que também são causadas pelos mesmos suspeitos usuais, o que a gente observa é que eles não são tratados da mesma maneira que os ucranianos quando eles chegam nesses países, né? Só para dar um exemplo para vocês, né, em relação a essa questão da imigração, para além da guerra, né, das guerras causadas no Oriente Médio e na África, os ucranianos que chegam hoje dentro dos países europeus, eles recebem dinheiro para poder se manter durante um tempo no país, por vezes recebem emprego, até casa. E aí eu estou falando desde os imigrantes que são aqueles de classe média, né, que saíram do país há tempo, até mesmo aqueles que são um pouco mais pobres, né, que já estavam já na Europa há algum tempo, seja como estudantes, seja como trabalhadores imigrantes. E evidente que isso não se aplica aos oligarcas que já
já tinham alguma estrutura financeira ou rede social para poder se manter nesses países. Então, isso em alguma medida cria até mesmo uma tensão com as outras comunidades imigrantes dentro da União Europeia. E cria uma tensão também, em alguma medida, com os próprios países que vão receber esses imigrantes. Porque, imaginem vocês, né? São, sei lá, 6 ou 7 milhões de imigrantes que sairão, 7 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, se não me engano, os números são esses, né? Quais são os países que vão receber esses imigrantes? Não vão ser, evidentemente, todos os imigrantes não vão chegar na Alemanha, não vão chegar na França. Alguns vão ter que ser realocados, e isso vai gerar uma tensão até mesmo dentro do bloco da União Europeia. Enfim, mas sobre as consequências que isso vai trazer para o mundo, certamente estamos observando algumas delas nesse momento, né? Eu destacaria que a primeira delas, a mais violenta, é uma total irrupção nas cadeias de abastecimento, não só de alimentos, mas também de produtos a nível mundial, e que está causando uma verdadeira avalanche, não só dentro do sistema produtivo de vários países europeus, mas também com graves impactos em países africanos, asiáticos e latino-americanos. Só para dar um exemplo para vocês, né? Tem muitas empresas europeias que não produzem equipamentos industriais ou que não conseguem extrair carvão e outros recursos minerais dentro do seu próprio solo. Então, essas empresas usam a Rússia como uma forma, né, não só de produzir esses componentes essenciais para a produção de carro, para a produção de computador, para a produção de foguete, mas também usam, por vezes, também o próprio território russo como território de passagem, porque embaratece o preço, né? Você vai transportar, sei lá, por exemplo, algodão que é produzido no Xinjiang, na China, na Ásia Central. É muito mais barato você transportar ele pelo território do Cazaquistão e da Rússia do que você transportar ele por mar. Você tem que levar ele para o sul, pelo Mar Índico, depois fazer a travessia do Canal de Suez. A quantidade de tarifas alfandegárias, de seguros, enfim, tem vários desafios que estão inclusos nesse sentido. Então, as sanções contra a Rússia, em alguma medida, elas trazem um impacto mundial que leva, por exemplo, né, a muitas empresas não poderem comercializar com a Rússia ou comercializar com empresas russas, né? Enfim, e isso faz com que essas empresas elas tenham que mudar completamente a sua matriz produtiva. Por exemplo, desde o início dessa guerra, né, uma das coisas que vem acontecendo na Europa é o fechamento de uma série de indústrias que antes recebiam componentes e recebiam insumos da Rússia ou que passavam pela Rússia. Fábricas na Polônia, na Romênia, enfim, Hungria, esses países todos estão sofrendo com isso. Tem a questão também da energia, que eu já falei aqui um pouco em relação ao projeto do gasoduto russo, enfim, e isso envolve o petróleo, por isso que a gente está observando, inclusive, uma inflação também extremamente alta, né? Essa inflação que a gente observa hoje a nível mundial, ela se deve a dois fatores. Primeiro, porque os Estados Unidos eles inundaram a sua economia de dólares, não necessariamente as mãos da população, né? Mas o mercado financeiro, as grandes corporações que foram salvas durante a pandemia. Eles inundaram de dinheiro essas empresas que criaram uma demanda induzida de várias matérias-primas, de alimentos, enfim. E essa demanda induzida que causou essa inflação atual, em alguma medida, né? E isso, num momento onde se retira a Rússia do comércio internacional, porque isso é na prática o que está acontecendo, com vários dos seus produtos que são os produtos essenciais, isso está levando
a intensificação desse processo inflacionário que a gente observa a nível mundial e que impacta principalmente o mercado de alimentos. E aí é algo muito importante a gente falar sobre isso, porque o Brasil hoje, né, e a gente vai falar um pouco sobre os efeitos para a América Latina daqui a pouco, mas para o sul global, os efeitos são devastadores. Porque não é só na Europa que vai fechar fábrica. Isso vai fechar fábrica também em vários países asiáticos, em alguns países latino-americanos, em alguns países africanos que recebiam componentes. Vão fechar fábricas. E isso vai levar a desemprego, vai levar a queda de renda, porque com a fábrica também são outros serviços que acompanham também a indústria que vão embora. Enfim, então isso leva a uma série de consequências diretas e indiretas que a gente ainda está começando a palpar nesse momento, né? Tatear, né? Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses efeitos, porque esses efeitos são cataclísmicos e são devastadores, porque o mundo hoje já vive uma crise econômica que não é derivada da pandemia, né, mas que já vem desde a crise de 2008, o mundo não consegue se recuperar. A gente vive uma crise social com uma pobreza cada vez maior, batendo recordes, né, a concentração de renda ela está chegando a níveis do século XIX, quando boa parte do mundo era colonizado pela Europa, pelos Estados Unidos. Também estamos chegando também a índices extremamente terríveis no que diz respeito também à fome, né? E isso está acontecendo em vários países ao mesmo tempo, e isso tem levado à imigração, imigrações cada vez maiores, não só para as cidades, mas também de regiões para outras regiões, enfim. Então, nós estamos perante um cataclisma sistêmico muito profundo nesse momento, né? E que vai atingir com violência não só os países do sul global, mas também os países do norte global. A gente olha hoje para a situação dos Estados Unidos e da Europa, a gente observa que, devido à escolha pelo neoliberalismo nas últimas décadas e a desindustrialização desses países, o que vai acontecer vai ser que vai faltar bens de consumo básicos. Nos Estados Unidos a gente observa isso, está faltando fórmula infantil para os bebês, né? E daqui a pouco vai faltar trigo, vai faltar feijão, vai faltar, enfim, outros tipos de alimentos. E isso faz com que esses países eles iniciem uma competição ainda mais agressiva por conta desses recursos. A gente viu o que aconteceu durante a pandemia, quando os Estados Unidos eles acionaram uma lei chamada Deficit Act Production, para poder não só fazer com que as suas empresas internas produzissem os insumos necessários, como medicamentos e ventiladores, para poder abastecer os Estados Unidos durante a crise da Covid, mas também como é que essa lei foi usada para pirataria. A gente viu roubo de máscara, roubo de ventiladores, empresários e membros do governo estadunidense indo em aeroportos, navios que eram apreendidos. Isso não foi só os Estados Unidos. Vários países europeus também fizeram a mesma coisa. Inclusive quando as ajudas eram endereçadas à Itália, no começo da pandemia, quando a Itália estava sofrendo muito na Europa, né? Enfim, então eu acho que isso tende também a acontecer. Esses mecanismos de coerção eles vão ser usados de uma maneira ainda mais violenta contra os países do sul global, no sentido de que pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Então é exatamente isso que os países centrais do capitalismo vão fazer. Eles vão buscar apossar-se desses recursos e por diversos meios, inclusive a pirataria que a gente viu no ano de 2020. E isso é algo muito grave e muito sério, porque isso vai acontecer no momento, igualmente no início da pandemia, que foi no início da pandemia, onde os países do sul global vão estar passando por uma fome generalizada. Porque a gente já observa isso acontecendo dentro da África,
em algumas áreas na América Latina e principalmente também dentro do continente asiático, que poucos levam isso em consideração, mas a Ásia já tem tomado, os países asiáticos já têm tomado algumas medidas de precaução em relação a isso e restringido as exportações de determinados alimentos, como arroz, como frango, o trigo. A Índia, por exemplo, ela é a terceira maior produtora de trigo do mundo e restringiu a exportação de trigo. Recentemente também ela restringiu a exportação de açúcar. E ela também é uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, né? Então é importante a gente colocar isso no papel quando a gente vai analisar os impactos dessa guerra, né? Porque essa guerra também simboliza, em alguma medida, uma ofensiva dos Estados Unidos, não apenas contra a Rússia, mas também contra todos os povos do sul global, de uma certa maneira, no sentido de controlar ainda mais não só a economia mundial, mas os recursos alimentícios, naturais, tecnológicos, porque essas leis e essas correções também vão se aplicar à tecnologia, né, aos insumos tecnológicos, como é o caso, por exemplo, dos semicondutores, que é um outro tema também que eu adoraria também um dia poder discutir. Enfim, são muitos os efeitos que essa guerra, né, tem desenrolado. Éden, como você bem falou, as coisas não saíram da maneira que os Estados Unidos havia pensado, o que acende um alerta na América Latina, pois se os Estados Unidos perdem a influência no mundo, ele vai querer ganhar na América Latina, como a gente bem sabe. Fala um pouco sobre essa e outras consequências sobre a América Latina. Então, isso que você coloca é fundamental, porque se a gente observa esse momento presente, já existe uma ofensiva sendo conduzida pelos Estados Unidos sobre os países da América Latina. Porque observamos, por exemplo, o que foi a Cúpula das Américas, que foi um fracasso generalizado. Ela foi uma tentativa por parte dos Estados Unidos de alinhar os países do continente americano na sua estratégia de contenção da Rússia e da China, por meio da estratégia Indo-Pacífica. Eu não vou entrar aqui nos meandros do que é a estratégia Indo-Pacífica, quem quiser saber mais depois pode entrar em contato comigo que eu posso explicar, mas em bases gerais, o Indo-Pacífico diz respeito a uma política, né, de controle por parte da OTAN dos oceanos Índico e Pacífico. Isso abrange da costa oeste da África, Tanzânia, Etiópia, Somália, até a costa leste da América Latina, Chile, Peru, Equador, México, ou seja, praticamente todo o sul global. Então, é importante a gente colocar dentro dessa perspectiva, porque é uma estratégia ofensiva dos Estados Unidos que visa o controle sobre a América Latina e que ela se dá cada vez mais do ponto de vista militar, porque o governo Biden ele não tem um projeto para a América Latina. É muito diferente do que foi, por exemplo, os governos estadunidenses passados, como John Kennedy, o próprio Ronald Reagan, George Bush, que tinham algum projeto para a América Latina, né? A Aliança para o Progresso, a ALCAR, alguns projetos para a América Latina. A gente pode discutir os méritos desses projetos, né? Até que ponto que eles prejudicavam a América Latina. Porém, eles ainda eram projetos políticos. O que a gente tem hoje não é mais um projeto político propriamente dito. É a colonização pura e dura do continente latino-americano. E aí que a gente tem que observar que a guerra na Ucrânia ela traz consequências, algumas muito ruins para a América Latina como um todo. Como, por exemplo, o reforço do domínio econômico dos Estados Unidos sobre a nossa região, uma ofensiva, né? Uma tentativa de reforço. Porque, por exemplo, imaginem vocês, a América Latina, até recentemente, principalmente o Brasil, enquanto carro-chefe desse processo, era muito dependente dos fertilizantes e dos insumos agrícolas que vinham da Rússia
para a nossa agricultura, principalmente para o nosso agronegócio, né? Só que o que vai acontecer? Com as sanções contra a Rússia e a impossibilidade de importar esses fertilizantes e esses insumos, a agricultura latino-americana, principalmente principalmente do Brasil, ela tende a passar por um processo de crise e até mesmo de colapso. Porque as empresas brasileiras, ou o que restaram das empresas brasileiras agrícolas, elas vão todas passar por um processo de ter que mudar não só as suas fornecedoras de insumo, mas também, em alguma medida, elas vão entrar em crise, porque não é tão fácil, né, você trocar simplesmente uma hora para outra o fornecedor, e vai ter várias outras empresas no mercado que vão correr atrás de insumos agrícolas e de fertilizantes, o que vai causar um prejuízo muito grande, principalmente para a plantação e para a colheita dos próximos meses. E aí a gente vai ver o efeito disso, não agora em 2022, mas a gente vai ver os efeitos disso no início de 2023. Vamos sentir os efeitos disso agora na segunda metade de 2022, quando iniciam as colheitas no começo do ano. Porém, no início de 2023 a coisa vai ser muito pior, porque aí o que vai acontecer? As colheitas elas já estão consideravelmente reduzidas nesse momento, né? E aí o agronegócio, principalmente, né, o negócio que produz soja, milho, o que eles vão fazer? Eles vão priorizar as culturas que vão dar dinheiro para eles, né? Que vão dar lucros, né? Então, tudo que a gente pode esperar de comida, de alimento, vocês podem esquecer que isso não vai ser prioridade do agronegócio. Se não era antes, agora não vai ser. O que vai causar também uma falta de fertilizantes e de insumos para os pequenos agricultores, que, em consequência, também vão colher menos e causar aí um desabastecimento generalizado, não só no Brasil, mas em vários outros países latino-americanos. Então, os efeitos a curto prazo desse processo na América Latina vão ser muito ruins. É claro que você tem no MST e várias outras organizações camponesas, né, que se organizam de maneira autônoma, as cooperativas, você tem uma produção própria de insumos e de fertilizantes, e que serve para poder abastecer uma parte do mercado. Porém, isso não vai ser o suficiente para alimentar a população como um todo. Porque a gente está falando no caso do Brasil, de 213 milhões de habitantes, e a gente já está tendo uma dificuldade muito grande no cenário atual, onde 75% da população já passa por insegurança alimentar. Então imagine isso expandindo para toda a América Latina, né? Vai ser um cenário devastador. Ao mesmo tempo, a gente tem também dentro desse cenário um problema do ponto de vista político, que vai ser o retorno dos mercenários da Ucrânia, os mercenários latino-americanos. O que vai acontecer com os mercenários que estão lá lutando quando a guerra acabar? Porque a guerra vai acabar em algum momento, né? Penso eu, que vai ser em 2022 ainda, né? E quando essa guerra acabar, esses mercenários que vão vir para cá para o Brasil, como é que eles vão se reintegrar à vida pública brasileira? E eles vão ter treinamento de guerra em campo real, eles vão ter treinamento de repressão, de tortura, porque é isso que na Ucrânia se faz, e vem se fazendo já há muito tempo. Então essa galera vai vir para cá, para os nossos países na América Latina, e onde que eles vão trabalhar, como é que eles vão viver? Então eu acho que essa é uma questão que nós, principalmente os grupos progressistas de esquerda, temos que nos preocupar muito, porque a maior parte desses grupos são filiados, né, a organizações de segurança particular, são bolsonaristas, enfim. Então eu acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter nesse momento com a guerra da Ucrânia, porque esses grupos vão voltar com treinamento real de guerra. E isso vai ser um problema para nós. Agora, tem uma outra questão que eu queria suscitar por último, antes da gente encerrar, que eu acho que é importante, é que a guerra também ela traz uma oportunidade também para a América Latina, que é uma oportunidade de modernização, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não só
na construção, na reconstrução de parques produtivos, como é o caso do fertilizante, para países agrícolas como o Brasil e a Argentina, mas também traz uma oportunidade no que diz respeito às novas rotas da seda, porque a China e a Rússia elas estão abrindo parcerias multilaterais a nível internacional. O poder dos Estados Unidos é cada vez menor do ponto de vista econômico, eles não têm projeto. Então, a América Latina tem uma oportunidade muito grande nesse momento dentro dessa nova ordem mundial, que vai ser uma nova ordem mundial multipolar, onde você não vai ter apenas Rússia e nem apenas China, você vai ter Índia, vai ter Turquia, vai ter vários outros atores políticos importantes, né? E tem países latino-americanos que já estão se aproveitando dessa tendência, né? Esse é o caso, por exemplo, da Venezuela, de Cuba e da Argentina. A Argentina ela vai entrar dentro dos próximos meses do BRICS+, que é uma plataforma, um projeto do BRICS de expansão regional para abranger países de outras regiões, né? E aí vai abranger países da África, como Senegal, Nigéria, vai abranger outros países asiáticos, como Cazaquistão, Tailândia, e na América Latina vai abranger a Argentina, né? Então, essa iniciativa ela vai trazer consigo, né, projetos de infraestrutura, construção de parque produtivo, que, por exemplo, né, vai possibilitar empregos, vai possibilitar renovação de infraestrutura. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar dentro desse aspecto também, porque ela vai trazer também uma oportunidade que hoje não está sendo aproveitada pelo Brasil. Por isso, inclusive, né, a Argentina está entrando no BRICS+, porque os BRICS, né, a China e a Rússia, por exemplo, já não veem o Brasil com tanta confiança como viam, né, até 2016, né, quando o Brasil passou por um golpe de Estado. Então, esse é um momento, uma oportunidade histórica que, inclusive, Cuba, Nicarágua e Venezuela, eu arrisco dizer que vão ser os países aí que vão passar por um progresso econômico-social muito grande dentro das próximas décadas, dentro dos próximos anos, né? Porque não só sobreviver às sanções aplicadas pelos Estados Unidos e à guerra híbrida, mas, sobretudo, agora vão passar por um processo de modernização econômica muito profunda, né? A partir de capitais chineses e uma cooperação também com outros países do mundo, como Irã, Índia, que estão interessados, né, enfim, em cooperarem com estes países, né? Então a gente pode esperar também que Cuba, Venezuela e Nicarágua vão passar por um processo de transformação muito grande dentro das próximas décadas. O que a gente conhecia até hoje de Cuba, Venezuela e Nicarágua, com certeza vai passar por transformações. Então é algo que a gente tem que aguardar e certamente esse cenário de guerra na Ucrânia e na América Latina vai ter diversos impactos, muitos negativos, mas também tem algumas oportunidades que eu acho que são importantes e que podem ser aproveitadas. Valeu, camarada. Estamos chegando ao fim de mais um Vozes Populares. Obrigada, Eden, pelo bate-papo de hoje. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Compartilhe nosso podcast, nos siga nas redes sociais e até a próxima. Mátria livre. Venceremos.